Olá, eu sou Maria Fortuna e esse é o Conversa Vai, Conversa Vem, videocast do Globo. Aqui no estúdio da redação a gente recebe sempre um convidado para trocar ideias, fazer revelações e abrir o coração. Paola Oliveira, Tony Ramos, Marina Silva, Débora Bloch, Thaís Araújo e muitos outros já estiveram aqui em episódios que você pode assistir no YouTube, do Globo e no Spotify. Hoje quem veio é a atriz, diretora e produtora Ana Beatriz Nogueira, que soma quase 4 décadas de bons serviços prestados à arte brasileira. Ela é dona de uma carreira sólida no cinema, onde aos 20 anos conquistou o Urso de Prata no Festival de Berlim pelo filme Vera. Na TV fez dezenas de novelas, se tornando uma das atrizes mais populares da teledramaturgia, com personagens marcantes. Mas é nos palcos onde essa mulher mais brilha. E você pode conferir o que eu estou dizendo, já que ela está em cartaz com a peça A Procura de uma Dignidade, baseada em um conto homônimo da Clarice Lispector. Não é isso, Ana? Já eu melhorei agora. Eu estava aqui assim, agora eu te ouvindo, eu falei assim, puxa, que bacana. Fiz coisas, né? Nossa, sim, sim. Poxa, mas então, o texto da Clarice fala, né, da saga de uma mulher idosa, senhora Jorge B. Xavier, que se perde nos corredores do Maracanã enquanto procura um compromisso marcado. Queria que você falasse um pouquinho como, a partir da desorientação e da angústia dela, o texto usa o espaço como metáfora ali, né, para falar da dificuldade de se encontrar na vida, né, da luta contra a velhice, a solidão e da busca pela identidade, pela própria identidade. Sim, aí tem várias coisas aí bacanas, que uma é que a Clarice tem isso do exterior e do interior. O exterior refletindo, fazendo essa conversa do que está acontecendo por dentro. É uma característica de muitas coisas da Clarice. A outra característica eu estou falando agora dos contos e de alguns livros dela, mas dos contos tem sempre uma hora da estrela nessas mulheres, uma hora de um que se rompe definitivamente, ou que se encontra definitivamente, ou fica em aberto, que eu acho sempre melhor, que é quem quiser fica com a sua resposta. E então são características da escrita da Clarice Lispector. Agora, nesse conto, A Procura de uma Dignidade, é uma senhora, até quando eu chamei o Gilberto Gavroche, ele falou assim, Para dirigir o que é o espetáculo. diretor de espetáculo, ele falou, mas que estranho, a mulher é mais velha que você, Ana, 10 anos mais velha que você. Eu falei, não, mas é isso mesmo, não tem problema. Você está com 57, ela tem Eu, 70. não, eu tô com é porque botam mais nova na internet. Eu já tentei corrigir, gente, eu sou de 66. Aí botam 67. Obrigada. Mas é que mandam muito mapa astral errado. Eu não posso nem agradecer, porque eu sou de 66, outubro de 66. Então vou fazer mês que vem 59. E a E personagem tem 70. teria próximo a 70. O que hoje em dia, enfim, eu tenho amigas de 70 e tantos que falam, meu Deus, está dando um baile em mim, sabe? Eu estou muito na lanterninha. E essa coisa de idade cronológica é tão pouco interessante, né? Eu acho que... E ali o que fala Clarice é essa terceira idade, na verdade, é mais uma sensação de estar nesse lugar, ou a vida que aquela pessoa eleva, que se sente nesse lugar, do que a idade cronológica. E no caso da senhora Jorge B. Xavier, é o nome do marido, isso é uma coisa, né, que Uma outra problemática, já né? fala eu não acho que isso terminou, veja bem. Ainda chegam os convites e os envelopes ainda chegam com o nome, muitas vezes, do marido. Eu não acho que isso ficou datado, ainda existe, infelizmente, mas existe. Mas a questão toda não é o por fora, é o por dentro. Aquela mulher que acha que já acabou, muita coisa já acabou, ela se enquadra ali, tenta se manter jovem por fora, ela mesma diz, manter-se jovem por dentro, na verdade, eu falei errado. Porque por fora ela acha que ninguém dá mais que 57, né? Então, é Uma uma mulher que preocupação. jogou a toalha ali. Porque Mas ela segue o protocolo. Você vê que é aquela vida que segue o protocolo. E, de repente, ao se perder no subterrâneo do Maracanã, é, naqueles corredores sem saída, esse lugar Maracanã, que é a coisa da Clarice, né? Externo, faz com que ela se perca
totalmente se desoriente e dedicara seus próprios corredores, né? com desejos que ela já achava que já teriam acabado. E eu acho que isso, eu, Ana Beatriz, aqui dando palpite, eu acho que isso independe da idade. Eu acho que tem gente que parece que meio encerra tão cedo. Outros, muito mais tarde, estão numa animação, não é? E você fala, gente, né? O que você está tomando de manhã e tal? Que eu também quero copiar. Então, acho que isso é muito relativo. E engraçado, você falando sobre desejo, né? Ela evoca ali a paixão pelo Roberto Carlos, Sim, né? Para falar sobre o desejo, e inclusive coloca que ela vê nos homens mais velhos ainda esse olhar, mas nas mulheres não. Só que ela se depara com esse desejo dentro dela, um desejo lascivo, né? E depois ela acha que lascívia é uma palavra muito elegante. Ela é fome baixa mesmo. Isso é porque... É tesão, né? É tesão. No momento em que a coisa vem de um jeito que aí vem demais. Até o Roberto fica casto perto daquilo tudo. E aí também, já escolheu, o Roberto já é uma coisa de uma fantasia inalcançável ali, né? Mas, enfim, o desejo está lá. Quando ela diz assim, é o estádio sem bola nem futebol. Nem bola, nem futebol. E sem multidão. Não, aí ela fala, não, existia uma multidão, sabe? Mas que existia pela sua ausência completa. Quer dizer, mas o desejo ainda estava lá. E isso faz refletir pra gente também, eu acho que me ocorreu quando eu reli o texto para te entrevistar. Fala como... A gente fala pouco também do desejo sexual na velhice. É um tabu gigante, né? E eu não sei quando é que essa velhice, como é que conta, que horas começa. E que horas que acaba, né? Como assim, que hora que não pode mais? E eu queria saber quem é que nunca se sentiu velha e arrastou os pés aos 25, 30, 35 ou 40, em algum momento da vida. Eu já. Porque ela fala aqueles pés arrastados de velho. Quando, por qualquer outro motivo, você não está bem. Um amor que você deprime porque se acabou, ou uma situação de saúde que você fala, puta, parecendo 100 anos até ali, né? Então, tem momentos em que isso é muito relativo, de fato. Depende da idade. E tem outros que você fala, meu Deus, 7 anos. Sabe? 7 anos. Atores ociosos se encontram. Pode olhar, não passa de 9 anos, entendeu? Porque a gente começa a brincar e é uma delícia, né? Sim. E aí você fala, né, sobre essa coisa que a gente estava falando. Ela é uma pessoa que luta para se lembrar sobre o impacto da perda dela mesma, né? Sim. E aí é uma personagem criada nos anos 70 pela Clarice, totalmente compatível com a mulher dos dias de hoje, né? Uma mulher de 70 anos apagada, sufocada pela sociedade de homens em busca dessa tal porta de saída. Um contexto que segue atual. Segue atual. E no caso do conto, a roupa dela é toda muito quente. Ainda que ela sente calor com aquela roupa quente, mas ali tá abafando também o desejo. Tanto que ela vai tirando essas camadas e, num determinado momento, se ela pudesse, tiraria tudo, sabe? É porque não dá tempo, né? Ali na peça, e não é o caso. A nudez, até que no conto sugere que ela fica nua em cima da cama e percebe o seu corpo envelhecido. Mas como a nudez ficou muito ordinária no sentido comum, né, da ordem do dia, você toda hora tem alguém nu em algum lugar, enfim, a gente meio que fala, legal, enfim, tá nu, ok. Perdeu a coisa. Eu tinha um avô muito romântico que ele dizia, vocês não sabem mais o que é pegar numa mãozinha, fazer um carinho, um pedaço de pescoço. Então, isso que pode ser muito, muito atraente, se perde porque ficou fácil. Né? A gente encontra o nu com muita facilidade. É bom vestir os nus um pouquinho para a gente se sentir nua novamente. Né? Total. Mas tem uma coisa também que me chamou a atenção nessa passagem que você está falando, que é o corpo velho, né? De como ela diz assim, como é que as outras mulheres velhas não me falaram que eu ia me defrontar com esse Ela diz corpo? que ninguém avisou, né? Como ninguém avisa para a mulher, como é difícil ter filho, como a menopausa, a gente não fala de menopausa. E ninguém avisou que até o fim podia ter desejo. Agora, qual é o fim?
de cada um. Para quê? Por isso que eu digo, a gente traz tudo agora, para agora. A gente tem uma adaptação do Leonardo Neto, que ele põe na primeira pessoa, e que a gente abraça isso trazendo. A gente não está longe de nada disso, trazendo de outra forma como isso acontece. Ela ali fala do desejo do homem velho, que ela ainda se percebe aquele desejo, mas que na mulher não, que já teria passado da época. Porque a mulher tem prazo de validade, a sociedade Hoje em esfrega isso na nossa cara. dia, eu acho que isso se traduz primeiro, eu não posso falar pelas pessoas, assim, da minha observação pessoal é que há um momento em que é como se o olhar daquele homem, por exemplo, você conhece a vida inteira, um amigo que é gato, por exemplo, mas que tem aquele olhar que você está na pista para ele. Por mais que vocês sejam amigos e tal, mas assim, você não está destituída, você não virou o Guinho, o Zezinho, o Luizinho, sabe? Você está ali, a possibilidade de algo acontecer não deixou de existir. E tem uma hora que o olhar desse mesmo amigo, a sua geração, você sente que mudou para você. E aí você percebe no olhar do homem que... Toda uma sociedade. Que você fala, ele não me olha mais como ele me olhava. Virei café com leite. Né? Então, eu acho que perceber esse olhar é quando você sente... Esse tempo passou para o outro. Porque para mim, não, entendeu? E o que acontece com a personagem? Ela diz pelo contrário. Maravilhosa, é isso mesmo. Agora, esse é o segundo texto da Clarice que você leva aos palcos, né? O primeiro foi Um Dia Menos, mas a gente vê também muitas outras mulheres levando textos de Clarice para o palco. A Beth Goulart, Sim, por exemplo. A Beth faz a própria Clarice. Exato. Que mistérios tem Clarice para seduzir tantas atrizes? Eu acho que, na verdade, é a boa escrita, né? A boa literatura, é o livro de cabeceira, são as identificações que a gente tem. Essa alma feminina que ela entende tão bem, sim, bem. Alma humana, né? A alma, essa hora da estrela que eu acho que todas têm, que é uma hora ou de turn point, ou de ruptura com algo, e que nós podemos passar por isso, independente da idade cronológica. Cada uma de nós pode sentir isso em momentos completamente diferentes. E também podemos ser surpreendida por coisas, desejos, que a gente achava que já tinha, deixa para lá, entendeu? E não deixa para lá, porque aquilo tá, né, tá querendo sair. E aí você diz, uma coisa que você não espera mais. Tem idade para isso acontecer? Não tem, eu acho que não tem. E acho que é pontual, você pode se sentir assim, um momento, no outro momento você fala, não, tô maravilhosa, entendeu? Então, não... Eu acho que é de cada um. Então, cada um que vai assistir o espetáculo vai sentir de um jeito, vai levar para casa de uma maneira, porque, afinal, é um conto, é literatura, a pessoa pode ler e ter a sua história. Ali a gente está contando o que a gente leu, como se a gente lesse junto com o público, só que mostrando como é que bateu para a gente. Né? Aquele livro Isso que eu queria te perguntar também, porque no material de divulgação da peça você diz, esse conto fala de muitas coisas que me tocam profundamente. Sim. Que foi descobrindo o quanto elas têm a ver com você à medida que você foi ensaiando. Que Sim. coisas são essas, Ana? Você pode contar como o texto dialoga com sua vida, com as coisas que você está pensando? Total, posso. São várias coisas. Eu acho que isso de perceber, através do olhar do homem, que você, no caso dela, ela está esperando que o homem olhe daquele jeito sempre, mas é a gente perceber em que momento aquele seu amigo, que inclusive você provavelmente já esteve com ele em algum momento, já pegou? Nos anos 80. Eu estava falando que esse negócio de pegar, eu tenho 5 cachorros, eu brinco com os cachorros, vou te pegar, peguei. Eu falo, então não consigo falar pegar pra gente, porque eu sou... Configura o cachorro. Eu penso no pessoal em casa, nos cachorros, eu falo, sabe, quando o cachorro, você joga a bola, fala, pega, muito bem, pegou. Então, assim... Ana tem 5 cachorros, gente, inclusive fizeram um perfil no Instagram do teu cachorro, o Emílio. O Emílio tem milhares de seguidores. Não fui eu, não, viu, gente? Foi espontâneo, eu agradeço muito, é uma graça. O Instagram do Emílio. E ele é um muito sucesso, bom. Mas como é que eles têm acesso? Eles pegam as fotos que você do posta. Instagram. Muito bom. Do Instagram. Ele fez um sucesso. Os outros não têm Instagram, não fizeram, mas são todos maravilhosos. Mas a gente estava falando, né, sobre dos medos, o olhar das coisas do como homem. te inspiram. Eu acho que isso você...
Eu digo você, eu, pelo menos, posso te dizer, algumas vezes eu falei, puxa, eu virei café com leite para essa pessoa que, inclusive, você já esteve lá atrás, ainda que numa noite de farra, e você fala, ah, pena, né? Porque você quer dizer assim, oi, tô na pista, tá? Sabe? Mas não é de propósito, o olhar muda. E pode ficar só no olhar, Não, né? e você perceber isso é que te chama atenção. Não é porque é você perceber que o seu amigo não está te olhando daquele jeito para te magoar, ele nem sabe que está te olhando daquele jeito. Mas você atenta a isso, você fala, mudou o olhar. E dói, né? Então, eu acho, dói assim um pouquinho, você fala assim, dá uma coisa de, puxa, e você vai perceber que o tempo passou para você pelo olhar do outro. E isso dá uma coisinha assim na gente, dá um, puxa, porque para mim não. Seja é machismo, não é? Eu nem entro nesse departamento, mas eu digo, são coisas que eu percebo. Eu só posso falar por mim, não sei se isso acontece Claro. com todas as mulheres, mas eu percebo, claro que tem exceções, mas um olhar, eu digo da tua geração, eles normalmente estão com mulheres mais jovens, não sei, tem algum momento que a coisa muda um pouquinho, né? Você não jogou a toalha, já jogou? Não. Mas não jogo num grau. E quando eu jogo, eu fico segurando a etiqueta, entendeu? Para não cair totalmente. Não, ficou a etiqueta garantindo, espera aí, vamos melhorar, melhorou, pega a toalha de volta, sabe? E qual é o lugar do desejo hoje na sua vida? Ah, o desejo, bom, desejo de São forma tantos. geral tá, tá no trabalho, tá muito. O trabalho, quase tudo tá no meu trabalho, se não tudo. Porque é minha profissão, é onde eu ganho o meu pão, né? Meu sustento, mas também é onde eu mais me divirto, é onde eu tenho uma vida social maior, porque encontro aquelas pessoas diariamente. Eu sou mais quietinha, mas sou muito caseira, fui ficando com o tempo. Essas coisas que a gente muda. Mas mas tem os desejos do que você quer realizar, tem o desejo de estar ali. Por exemplo, fazendo teatro, é muito mais fácil a gente jantar fora, eu fazendo teatro, do que eu estar em casa de folga ou de férias. Eu só faço assim, porque às vezes não é exatamente isso, mas é o que acontece. E você fala, ah, não quero sair, não, já estou aqui, não, sabe, já estou nesse embalo. E quando você já está trabalhando, você já sabe, não, vamos jantar. Então, eu vou muito mais às festas, aos jantares, trabalhando, do que quando eu estou nisso que se chama de férias ou intervalo. Mas e o desejo de dona. Ah, É, meu, o desejo sexual, tá vou falar, vou onde? até beber um golinho d'água. A gente se... Fica à vontade. Vou botar mais água pra você. Não, tá aí. Porque tem momentos que a gente fica nesse departamento, eu acho. Eu estou falando a gente, mas pode ser É só maneira eu, de tá? falar. É força de expressão, porque tem momentos que eu falo, ih, não estou pensando em nada. Se a pessoa fala num assunto, parece um cavalo selvagem correndo na praia, não é comigo? E tem momentos que você fala assim, nossa, eu estou super ligada em tudo, e cada vez mais acho que com a idade, com a liberdade que a gente adquire com a gente mesma, que eu acho que toda a questão tá nisso. Você é livre com você. Tirar o outro um pouco da história e se perguntar assim: eu me permito, eu sou livre o suficiente para me permitir viver outras coisas, eu sou livre o suficiente para me permitir mudar de ideia, ir para a direita, para a esquerda, entende? Eu sou livre o suficiente para não ter que escolher num cardápio feito, sei lá, em todo lugar tem um cardápio em onde você precisa se identificar, ser identificada por algo de um cardápio. E eu falo, não, tá tudo lindo, mas é que eu não quero nunca fechar uma porta, até do que eu não conheço. Então, eu acho que a idade traz deixa a sua curiosidade mais livre, deixa esse seu olhar
sabe? Ele expande e não te assusta. Você está falando de parceiros, parceiras, você está Sim. falando disso, né? Sim, sim, porque você, quando perguntam aquelas perguntas, você é hétero? São umas perguntas antigas, porque você fala, como é que é agora? Como é que fala para o que a gente é? Eu falo assim, eu tenho uma liberdade comigo mesma, conquistada com o tempo, porque não foi sempre assim, e que é uma delícia, porque eu não preciso escolher um dado desse cardápio, sabe? Eu acho que é ser livre o suficiente para me permitir e ainda experimentar coisas que vai que eu não, né? Mas são tantas opções que bom hoje em dia, porque não era assim. A gente pode conhecer, você pode conhecer uma mulher trans, um homem trans, e você fala, gente, né? Enfim, eu acho que tá tudo aberto. Você tem liberdade, tem esse olhar onde o outro é interessante. Eu outro dia li uma entrevista de uma moça dizendo assim, ela era homossexual desde sempre, né? A orientação dela, eu digo, sem falar de gênero, a orientação, que gênero é uma coisa, a orientação é outra. A orientação dela era mesmo sexo, desde que nasceu, sem dúvidas, e ela dizia assim: não, eu entendo uma pessoa gostar de homens, eu não entendo é almoçar com eles. Eu li isso, eu adorei, porque eu falei, eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, é verdade, que você quer muito mais almoçar com a amiga para um monte de coisa para contar, sabe? Você normalmente não vai com seu amigo mega hétero, sei que isso existe, hétero não sei o quê, até agora tem tal de hétero top, hétero não top, eu sei. Enfim. Maravilhoso. Se é fresquinho porque vende mais porque é mais fresquinho, essas coisas que a gente tem que escolher nome, acho enjoado toda a vida. Mas você vai com esse amigo, vamos supor, hétero top, contar, trocar uma. Não é assim aquela coisa de análise em um grupo que a gente faz com a amiga, sabe? Eles se encontram e falam, preciso dar uma desabafada. Sim. E a gente pode falar, inclusive, de sexo mais abertamente, sem pudor em falar, né? E acho que falar também entre nós, a gente falar, como é que está sendo para você essa fase, como é que é para o outro. Eu sou muito curiosa e muito interessada em saber também como o outro resolveu. E essa coisa, por exemplo, da parte onde você pode encontrar o mesmo sexo, se apaixonar por uma mulher, é uma coisa que eu fui pensar mais tarde, já atrasada, Bessa. Entende que eu acho atrasada porque talvez durante muitos anos eu não me ocorresse, mas que o olho da gente vai abrindo, os horizontes vão abrindo e a gente passa a falar. Por que não? E a curiosidade, enfim, eu acho que essa liberdade adquirida é o mais bacana da gente conversar, sabe? Total. E você, mas você está falando tanta coisa interessante que você está Desculpa, falando. eu também falo, gente, eu falo tudo ao mesmo tempo agora, desculpa. Mas isso me fez pensar em duas coisas. Primeiro, assim, a importância dos amigos para a nossa saúde mental, né? Qual é a importância dos amigos para a nossa saúde? É muito importante. Ainda que, coitados, às vezes a gente... Faz terapia com amigo que não é para fazer. Não. Eu tenho uma amiga que eu amo de paixão, entendeu? Ela é 15 anos mais velha que eu, é minha amiga há séculos. É atriz hoje em dia, é roteirista, escritora, mas ela é tudo. E ela é uma maravilha. Ela diz assim, ela me chama de Aninha, e ela tem uma voz assim, meio tecido Ferreira Guimarães, sabe? Ela fala, Aninha... Um dia que eu pego você, fulano e fulano, eu não faço mais nada, porque tem que atender, né? Então, o dia dela fica tomado por essas amigas, querem conversar, desabafar. Mas é muito bom, né? Outra coisa que você falou, né, sobre a questão desse olhar para as possibilidades, você sempre foi super discreta nos seus relacionamentos. Sim. Proteger esse lugar sempre foi uma busca sua? Assim, acho que proteger tudo, seja esse lugar, assim, tudo que é muito íntimo da gente, as coisas que a gente... Porque, assim, a gente tem uma profissão que a gente se expõe a personagem, você está fazendo a personagem. Não quer dizer que você tenha que contar da sua vida. Porque tem gente que gosta de contar, não tenho nada contra. Eu acho assim, por exemplo, eu não costumo fazer matérias de revista de celebridade, porque eu não me identifico com
com essa palavra celebridade. Não acho que eu não, minha carreira não é de celebridade, é de atriz, ponto. Diretora bissexta, o que for, Produtora. produtora eu tenho sido não bissexta, é todo ano, quase praticamente, mas para poder realizar. Não é porque assim eu tenho uma vocação para produção. Entendi. Eu tenho uma vocação para não conseguir ficar sem fazer. Se eu não estou na TV, você pode ter certeza que eu estou no palco. Eu não gosto muito de férias, tenho férias fobia um pouco, porque eu tenho muito cansaço nas férias. Quando eu tenho fadiga, é quando eu estou de férias. Quando eu estou trabalhando, não. Eu tenho muito mais, fico muito mais, Provocada, né? assim, muito mais chamada para tudo. Então, é o que eu digo, a gente vai conversando, né? Eu estou falando com as criaturas assistindo, mas a gente vai vivendo e vai ouvindo também as outras pessoas, como é que a coisa é para elas, e você vai vendo que bom, cada um tem seu jeito, pensa de um jeito. Para mim, eu acho que assim, certas coisas eu conto, gosto de contar, são saborosas, outras eu falo, mas isso é tão meu. É tão meu que não tem vontade de dividir, porque é seu. Sim. Ali eu não tenho essa vontade de ir numa viagem para tirar fotos em algum lugar. Não tenho, acho nada contra, mas eu prefiro comprar minha passagem, a prestação que seja, programar, e ir sem ter que tirar nenhuma foto. Inclusive, quando eu viajo, eu sou o contrário do japonês, sabe? Eu esqueço de tirar foto. Muito bom. Eu esqueço, a pessoa fala, cadê as fotos? Eu falo, fiz duas. Porque eu estou olhando, não me ocorre pegar máquina ou celular para tirar foto, porque aí eu perco o que está acontecendo. Eu prefiro guardar aqui, guardar aqui. Então, Outra coisa interessante que você falou foi sobre a liberdade com a gente mesma, né? A gente se permitir a partir eu da acho que gente. a grande batalha é essa. E aí tem uma coisa assim, numa sociedade que coloca a relação amorosa sempre, principalmente na vida das mulheres, em primeiro plano, qual é a importância da gente poder falar, fazer outras opções, dar prioridades a outros aspectos da vida e poder afirmar também Sim. que a gente pode ser feliz com a gente mesma, né? Gente, Sozinha, acompanhada. Esse ser feliz com a gente mesmo, eu sou boa desde cedo. Os outros não, eu tive que amadurecer essa liberdade e tal. Mas eu, por exemplo, eu fico. Você nunca casou, né, Ana? Casou? Eu casei muito cedo, não casar assim no papel Sim. e tal, mas eu aos 18 anos fazendo Vera, eu me apaixonei pelo diretor. Então eu fazia, inclusive. Vera é o primeiro filme de Ana, aos 20 anos, pelo qual ela ganhou. Eu comecei Urso de a Prata de filmar aos Berlim. 18. E aos 18 mesmo eu comecei essa história de amor com o diretor do filme. E era Qual o nome interessante dele porque eu estava mesmo? fazendo. Sérgio Segal. Sérgio Segal, Toledo isso. Segal, meu grande amigo, Sérgio, escutando aqui, ele é super tímido, então é uma Estamos pessoa expondo ele um maravilhosa. pouquinho. Eu tô dizendo ao contrário, o quanto Você- ele é bacana, né? sim. Grande diretor. Depois ele deixou de fazer cinema, eu também entendo, porque às vezes o entorno, a gente não tem vocação para o entorno. Mas a gente queria só ir fazer o trabalho e voltar. Mas não pode, tem que estar Tem que ali, lidar tem com que toda lidar. uma E cena. às vezes, para mim, é muito mais difícil, eu me identifico com ele, o entorno, do que. O meu trabalho é o que eu quero fazer. Sim. O entorno é porque tem que fazer. Nem Mas a sempre gente é- estava falando dos relacionamentos, Ah, né? dos rela- Da gente ser feliz com a gente, poder... Você desculpa, eu abro um parênteses e vou embora. Não, Uma ótimo. loucura isso. Você falou Fala coisas pra caraca. interessantíssimas que foram muito melhores que as minhas perguntas. Não, isso, essa liberdade com você, que você acha que você vai adquirindo, para o seu olhar, você fala assim, olha só, eu estava olhando só para ali, mas tem lá, tem acolá, não sei, tem logo aqui ao lado, e eu passei a achar as criaturas, né? Porque eu assim, ao mesmo tempo que você adquire uma liberdade maior, também tem uma seleção no sentido, seleção da pessoa com quem você, seja homem, mulher, mulher trans, homem trans, seja todo mundo e quem mais chegar, mas é que com quem você está, se aquela pessoa te interessa, você tem vontade de passar um dia inteiro com essa pessoa, você tem, com aquele homem, com aquela determinada mulher, você tem vontade de conviver. Eu acho que a gente fica mais assim. Bom, eu sou uma pessoa de muitos intervalos. Na verdade,
minhas amigas, eu vejo que elas emendam mais, claro, a maioria emendam mais uma. Eu preciso de. Relações, você diz. De relações, seja casamentos, relações bacanas. E eu tenho um lado que eu falo, que tenho uma admiração, que eu fico, puxa, que bacana. Por outro, eu digo assim, eu preciso sempre de um tempo entre um e outro. Para mim, assim, as pessoas sempre, se eu termino uma relação, perguntam: você está com alguém? Apareceu alguém? Eu falo: não, não apareceu ninguém, não. E o outro Se tem muita dificuldade. Se colocar na prioridade e também colocar os amigos nesse lugar do afeto, né? Porque eu acho que para o outro é muito difícil. Isso eu sempre reparei. Em todos, que é uma coisa assim: como é que você quer separar de mim para ficar sozinha? Sim, amor. Aí você fala: não, exatamente. Exatamente por isso. Mas sabe, normalmente, qual é o pensamento do outro? Tem alguém, apareceu alguém, eu falo, isso é o pensamento do outro, porque o outro provavelmente faz assim. Fala assim: como você prefere ver um filme sozinha em casa a ver comigo ao seu lado, comendo sua pipoca? Prefiro. E você não quer dizer que você ama menos e é menos apaixonada, mas tem horinhas que você prefere, ué. Sim. Você sou eu, hein, gente? Vou voltar para mim, que eu não quero falar que os outros são assim. Eu, entendeu? E nessa toada da vida, Ana, não ter filhos é uma escolha ou foi uma circunstância da vida? Ou é uma circunstância? Foi uma circunstância até uma determinada idade, porque eu podia chegar e falar assim: agora eu vou congelar os óvulos. Mas aí eu já estava num momento da vida que eu falei: não, não tenho vontade de bancar essa, porque eu tenho que segurar outras coisas e trabalhar outras coisas que, que eu acho que seria complicado. E, enfim, eu estou com 58, eu esqueci a minha propriedade. 58, são já- 58, eu eu vou fazer 59, é que eu faço da... Outubro, 22. 22 de outubro, é. Então, eu já estou falando: gente, eu vou fazer 60, porque ano que vem é 60. Aí todo dia me fala: Matana, você tem que fazer 59 antes. Mas 59 já. Aí quando chegar a 59, eu estou louca para falar: vou fazer 60. Não sei, acho tão bom isso. Chiquérrima. Não é? Mas aí Até filhos, perdi então, a perguntar não os congelou filhos. os óvulos, você falou, né? Não congelei e... vou tomar só um golinho. Não congelei, mas assim, eu quando era pequenininha, desde sempre, por alguma razão, eu dizia aquelas frases máximas que a gente diz quando é na infância e na adolescência: vou fazer isso e isso e depois isso. Aí eu tinha umas bobajadas, né? Mas tinha uma coisa que eu dizia que eu achava interessante, até hoje eu acho que eu dizia: eu vou ter 2 filhos. Eu tenho várias coisas gravadas eu dizendo isso: vou ter 2 filhos. Um meu, outro adotado. Todo mundo dizia: vou ter 3 filhos, vou ter não sei quem. Eu sempre fui. Eu não sei de onde a minha criança, né? Porque eu, muito, muito cedo, 5 anos, eu já dizia: vou ter 2 filhos. Um meu, outro adotado. Toda uma cultura da sociedade também já botando, né, pra Eu criança. sempre tive isso. Então, quando você diz assim: a maternidade pode ser uma criança adotada. Enquanto a gente está vivo e acha que pode fazer isso, isso é uma possibilidade. Não é uma coisa que eu digo: Maria, não, jamais. Não, tô aí na pista. Eu adoro crianças. Eu tive vontade de ser mãe, de engravidar até uma certa idade. E depois eu falei: não, não vai dar. Não vai dar, não vou congelar óvulo nenhum. Mas aí já não perdi a vontade, porque se tornou uma impossibilidade com a vida como estava, de ter que administrar tudo. E assim, eu não sinto falta disso, não acho que. Eu aprendo com o filho, com seu filho, com o filho da amiga. Eu sou uma. Eu tenho assim muitos filhos adultos também que a gente acaba cuidando, porque o que eu tenho é um sentimento maternal muito grande. Isso A eu gente tenho. pode ser mãe de tantas formas, né? E eu tenho mesmo, eu gosto de cuidar. Claro que eu gosto de ser cuidada também, mas eu tenho prazer em cuidar. Eu tenho prazer em ver o outro, a felicidade do outro, a alegria do outro, em ver o outro vendo uma coisa pela primeira vez. Eu adoraria criar um serzinho e ver como é que a gente conversa, como é que vai ser o mundo, né, entre nós. Eu tenho esses pensamentos, mas eu não tenho uma coisa: não tive filho. Não, tá, eu cheguei a engravidar num momento da minha vida muito apaixonada, mas eu era muito jovem. E não foi essa gravidez também não foi adiante, não era para ser, mas
Na época, eu senti muito. Eu só descobri que eu tinha uma relação com maternidade tão forte quando eu perdi essa gravidez. Perdeu naturalmente? Não, eu tinha uma coisa de incompatibilidade. Você estudou isso na escola? Eritroblastose fetal. O negócio eu nunca esqueci. Menina. Estudei. Era boa de biologia. Não é compatível. Que você teria que fazer uma troca do sangue e tal. Enfim, não era nada compatível o negócio. RH negativo, outro RH positivo. E eu me lembro mas que no dia que isso aconteceu, eu olhei para o homem com quem eu vivia, e eu, que era louca por ele, eu olhei para ele e tinha terminado. A minha paixão foi embora junto com aquilo. Nem eu sabia, muito jovem, e nem eu sabia. A gente não sabe da gente, a gente precisa viver para saber da gente. Então, ali eu falei, nossa, como era importante para mim, e eu não fazia ideia se era importante ou não era. Eu só soube, ao viver essa situação, olhar para aquele homem que eu era D4 e falar, não sinto mais nada. Então, nossa, que forte. Não é? E já era a vida também te mostrando que talvez não fosse esse o seu caminho. Não sei, a vida é um mistério, esse negócio da vida, né? A vida é um mistério. Eu sou muito 24 horas, um dia de cada vez, porque amanhã eu não sei o que me traz, eu não sei o que vem. Ontem passou, amanhã não chegou, vou fazer o quê? Ficar com hoje, sua né? ideia do hoje é muito interessante também, porque assim, você, né, foi diagnosticada com esclerose múltipla muito cedo. Em 2009. Eu estava fazendo 42 anos. Exato, se tornou essa condição pública em 2018 10 anos, 10 anos depois. E aí essa ideia do hoje, né, da gente aproveitar cada dia, como é que é conviver com essa condição há 16 anos, como ela afetou a sua vida, como é que é a rotina de tratamento? Então, a começar por aí, que eu acho importante, porque são muito mais mulheres do que homens que têm. Isso é pesquisa, não sou eu. Que tem ser dado com EM. E, normalmente, a esclerose múltipla, EM é a esclerose múltipla, ela é diagnosticada normalmente, e são mulheres muito jovens, há 20 e poucos anos. O meu caso já era atípico, que foi aos 42. Pelo menos que a gente sacou por causa de uma coisa na vista, que ficou se procurando, era diplopia, uma era não sei o quê, a outra vendo duplicado, né? Porque isso tem até remédio, você toma, pode ver duplicado, tanta coisa que você pode ver. Gente, a gente pode ver duplicado por vários motivos, né? Inclusive um bom vinho, tá vendo 3. Mas eu digo, é difícil esse diagnóstico. Mas aquilo foi se repetindo, o meu foi tudo na visão. Isso chama surto. O que é o surto? É uma inflamação na bainha de mielina. O que é a EM? São inflamações múltiplas. Esclerose é uma inflamação. É porque a gente relaciona a palavra esclerose, a gente dizia, fulano está esclerosada, né? E não tem nada a ver com isso. Esclerose é aquela inflamação. É uma inflamação. Então, assim, você vê aquelas que na bainha de mielina, e tem a ver com a parte cognitiva, que é incrível, porque eu demorei a sacar que as pessoas meio que não sabiam muito o que era cognição, para começo de conversa. Porque você espera... Tinha a pessoa falando, você está bem? Você fala... eu estava até agora, você me deu um susto, estou péssima. Porque você não tem nada a ver com vírus, bactérias, gripes, é cognitivo, que é visão, audição, movimento, equilíbrio, essas coisas. Isso para uma atriz deve ter sido assustador. Sim. Quando você recebeu o diagnóstico, você achou que era o fim? Achei. Porque, na verdade, assim, o que se dizia na internet, eu acho que eu sempre falo, eu acho que não deve ir para a internet, porque quem está bem não escreve na internet.
Então era tudo muito assustador e eu não sabia ainda qual era a forma que eu tinha. Porque existe mais branda, existem formas mais agressivas, que já começam muito agressivas. Por isso que eu digo, não dá para fazer arroz de festa. Ah, Maria, a vida é tranquila e tal. Porque não é tranquila para muita gente, porque é muito difícil. E quando eu digo, tem uma coisa, alguém outro dia escreveu assim, ela diz que é tranquila, mas teve que sair de uma novela. Saí depois de 7 meses, depois de fazendo. Nesses 16, só para pegar esses 16 anos de AM, 14 novelas em 16 anos, não sei quantas peças, dirigi não sei quantas coisas. Nunca trabalhou tanto. Na verdade, eu tenho essa coisa, assim, quando eu canso de pensar em mim, eu penso em você. Aí eu falo, Maria, por que você não faz tal coisa? Não para, tem muita ideia, sabe? E vontade de fazer para o outro. Não preciso estar eu embaixo do holofote. Eu também tenho prazer como artista. Eu acho que ser artista também é proporcionar a arte, fazer com que aconteça, achar um meio para que aconteça. Da sua maneira, eu acho que você pode fazer isso, ser artista também dessa forma, de ver algo acontecer com a sua contribuição, seja dirigindo, produzindo. Eu tenho muito prazer nisso, em ver a coisa nascer. Mas você falou, né, que saiu da novela depois de 7 meses. Era Maria de Você, né? Era do em João. 2022, se não me Maria engano. de Você. Não, Foi agora, 2024? Foi ano passado. Então, A gente tá 2024, eu sou péssima com data. Você teve que sair depois de Eu 7 saí em meses. dezembro, só faltava 2 meses para terminar de gravar. E foi uma coisa assim, foi do acaso, porque realmente assim, não foi culpa de ninguém, e nem porque eu tinha EM, porque assim, qual é a dificuldade, eu digo para você, nesses 16 anos, depois de passar do susto, eu passei um ano no sofrimento, como eu achava que eu ia entortar e que tudo ia acabar, eu pensei assim, que eu tenho mais medo de fazer? Eu vou fazer tudo que eu tenho medo para correr. Eu saí que nem Anna Gump, sabe? Querendo fazer tudo que eu tinha medo. Eu falei, se eu vou entortar, vamos embora fazer tudo que eu tenho medo. Primeira coisa, monólogo, estreiei o monólogo. Entendeu? E aí eu fui, e tá indo bem, fui trabalhando, continuo trabalhando muito, e aí fui entendendo que era uma forma mais branda que eu tinha. Isso é uma sorte, é uma bênção. A outra bênção é trabalhar numa empresa que me abraça e que eu posso ter o melhor tratamento, ter acesso a medicações que o povo não tem acesso. Então, isso que eu digo, não é festa, porque esse é um privilégio, né? Uma batalha de vida, de ter uma vida confortável para poder me dar esse lugar, né, de tratamento. Então, Mas o tratamento consiste em quê? Em remédio, basicamente? sim, você o meu tem, aí eu não sei, as pessoas, cada um, eu acho que assim, siga o seu médico, né? Porque às vezes me perguntam, eu não digo o nome de remédio, porque eu falo, é uma irresponsabilidade, Claro, o que é bom para um pode ser claro, péssimo para o sim. outro. Sim, um remédio, eu tomo um injetável diariamente, é, são tantos anos, todo santo dia, então assim, e também oral. Agora, muito bons, né? Muito caros. Sim. Então, é o que eu digo, é muito importante que, no início, eu ia na farmácia brasileira pegar um determinado remédio injetável e eu via a fila de pessoas ali pegando e não tinha para todo mundo. Então, eu me sentia muito mal de poder comprar de repente e eu via uma pessoa atrás de mim que claramente não teria condições. Então, eu falava, eu não posso pegar na frente dessa pessoa, porque essa pessoa não vai conseguir comprar e eu ainda consigo comprar. Então, eu era péssima na fila da farmácia do governo, eu não adiantava. Entendeu? Eu acabava passando todo mundo na minha frente. E, então, poder pagar isso e poder pagar coisas que nem tem aqui. É uma bênção, gente. Eu te agradeço todo dia. Agora, eu tenho que lidar com uma coisa que eu não posso fazer sauna. Você não pode Ninguém lidar com temperaturas altíssimas, né? Calor altíssimas excessivo. mesmo, porque assim, não é. Imagina, eu amo, sempre amei praia, né? Nadar, adoro nadar no mar aberto, continuo nadando. Mas no quando verãozão não dá. Dá, no Tá? verãozão dá porque você está na água. Uhum. O que não pode é você não poder esfriar o seu corpo hora nenhuma. Ficar muito tempo e deixar seu corpo ficar numa temperatura altíssima, Uhum. que seria algo semelhante a uma febre.
Por quê? Eu não sei por que que não pode ser sauna, mas eu já perguntei ao neuro, mas por que a sauna? Mas a sauna, na verdade, é um lugar onde você está fechada muito tempo, com uma temperatura muito alta, sem possibilidade de refrescar. É verdade, você só toma banho frio? Eu tomo banho frio, que também foi bom para alergia, pra aproveitar e dizer que eu tenho uma alergia. Enfim, mas eu tomo, é bom para a pele, é bom para um monte de coisa. Mas eu corto o geladão quando no Sim, inverno. sim. Mas aí nas altas temperaturas, você o quê? Um gelinho no pulso, uma Eu tenho coisa. vários truques, eu tenho gelinhos, e eu acabo dando gelinhos para quem também não tem nada, porque fala, me empresta esse gelo, empresta, eu dou bolsinha de gelo para todo mundo. Sabe quando você esfria pela nuca, pelo pulso, tá vendo? Nem a pessoa tá achando você incrível, que tu lembrou de trazer um gelinho para a externa que tá entendeu? De quente, sabe? Não isso são coisas que você vai aprendendo com a convivência, com a determinada doença que tenha o nome que tiver. Mas para mim o difícil, Maria, é quando assim, e eu acho que, claro, há 16 anos atrás eu era 16 anos mais jovem. 16 anos depois, com a mesma questão, a gente não tem o mesmo pique também, né? Claro. Mas sauna eu não posso. Então, por exemplo, se eu vou. E não é nem que. Dias consecutivos, quer dizer, eu estou dizendo que a coisa é tão. Não dá para reclamar, Sim, porque sim. é pedir pouco para um Sim. produtor. Olha, eu não posso ficar dias consecutivos fechada num ambiente com a temperatura que a gente sente quando a gente diz está 40 graus, mas está 50 de sensação térmica. Aí, se você me coloca num lugar fechado, com 50 de sensação térmica, sem possibilidade, deu esfriar o corpo por vários dias, vai ser ruim para Sim, mim. sim. Mas há pequenas outras coisas que você adotou para ter mais qualidade de vida no cotidiano? No cotidiano. Olha, eu acho que a criptonita, eu vou falar para mim, tá? Porque tem muita gente com EM, eu cheguei a fazer um blog sobre isso. Um blog É, que ajudou muita gente e que, sim, inclusive, deve ter feito uma troca incrível, porque deve muito. ter aprendido também, né? Também, aí eu comecei a fazer assim, a arte, né? Como na arte, nós que temos a EM, ou que tivesse qualquer outra coisa, uma doença crônica, como diabetes é uma doença crônica. Porque é uma doença crônica, quer dizer que é para sempre, Sim, né? Não tem sim, cura. sim. Você vai cuidar dela. Mas eu fiz esse blog para botar assim, coisas que fizeram bem para mim e para outras pessoas em momentos difíceis. E não a pessoa necessariamente estava tendo um problema de saúde, mas você Entendi. perdeu sua mãe. Eu mesmo que a Nani Pipo, ela gravou, ela participou de ela falou, e caiu, aí era uma canção, por exemplo, a outra era um quadro. Então, A arte salva, sim, né? ela cantou, eu estava fazendo uma novela com a Nani, e ela falou assim, quando eu perdi a minha mãe, o que me ajudou foi, Nossa Senhora, me dê a mão, Roberto, né? Cuida do meu coração. E aí aquilo ajudou. Enfim, cada um foi cantando uma coisa que ajudava, ou um quadro que fez diferença. E é impressionante, porque arte curativa, sim, eu sou testemunha viva disso. Inclusive na prática, né? Que deve ter te Na- salvado de muita coisa, trabalhar com sim, arte. sim, sim. Eu acho que, eu não, como eu só trabalho com arte desde sempre, eu não sei nas outras profissões, mas eu acho que a criptonita, para mim é estresse. É muito estresse. Eu acho que não, estresse não é bom para ninguém. Eu só tenho talvez mais certeza de que não é bom de fato. Estresse que eu digo é você se aborrecer dias seguidos com coisas desnecessárias, ou quando você não respeita um momento de descanso, uma escala de trabalho 6 por 1, é puxada, entendeu? Essas coisas que todo mundo batalha, né? Pelo menos ter uma escala 5 por 2, 2 dias. Até porque atores têm hora trabalho casa, que não tem como contar isso. Pelo menos, eu não gosto de chegar sem saber meu texto. Então, a folga é o dia que eu estudo. Eu estudo o dia inteiro para, entendeu? Saber o texto, não deixar o colega eu não sabendo Decorar nada. não é um problema.
Não, na verdade eu estudo, quando estou fazendo novela, eu estudo a semana, eu estudo mais as cenas mais importantes, né, que eu digo, e tem as cenas de cotidiano, peça suco, me dá um cafezinho, que você vai, na hora que você, é a do cafezinho, você lembra e faz, né, porque é uma coisa do cotidiano, e as cenas que são muito importantes, eu dou aquela separada, porque você tem que escolher, você não vai fazer todas as cenas, Claro, uma claro. loucura, né? Sim, sim. Não dá tempo, mas... Mas é muito interessante como você também teve a possibilidade de mostrar que é possível ter uma vida plena, ativa, Sim, é né? possível. Com essa Agora, o que eu condição. digo é que, por exemplo, se você tem diabetes, você vai fazer dono de uma padaria de doces portugueses, por exemplo. Né? Doces, eu falei português porque eu dou dos portugueses, tô doida. Docinhos e chocolates. Se não tiver o chocolate que você vai comer e você for diabético, não tiver sem açúcar ou e tal, você vai ter um treco, não é? Então, é como a sauna. É contornável, mas assim, na novela do João aconteceu uma coisa que, do acaso mesmo. A novela do João é mania de você, É mania, essa desculpa, que você pediu falando para sair, assim, né? Só Na contextualizando. verdade, eu não pedi, Não. nem pedi nada, assim. A minha neuro achou melhor, porque não tinha muito como... A personagem era uma... É, era uma pessoa que vinha era caiçara, né? Então vive no mar, vive na água, isso tudo não tem problema. Mas eu, no início, eu sou muito honesta, como sempre fui, eu falo, eu me adianto ao fato. Eu quando tive câncer, eu fui a primeira a dizer, estou com câncer, tendo ali, para não darem a notícia errada. Porque a notícia, uma vez dada errada, para consertar, eu prefiro ser eu mesma a fonte. Aí você fez o quê? No Nessa história da novela. não, na novela? É. Na novela eu tava. Aconteceu isso. A novela não tava, teve questão de Ibope, mudou a história. Isso acontece. E de repente eu fui parar em cenários extremamente quentes. Sem dar tempo de passar aquilo para estúdio. Inclusive, quando eu fui chamada pelo Carlinhos Araújo, que é um diretor que eu amo, trabalhei muito, então, assim, também não é culpa de Carlinhos nem nada, é um acaso, porque o diretor-geral ele tem 300 demandas. Sobretudo quando tem questão né, aquela pressão do Ibope, que a gente nem sente, mas os que estão aí no comando devem sentir muito, imagino. Então, assim, no início eu falei, Carlinhos, eu acho que eu vou abrir mão, porque eu estou vendo uma caiçara, é legal, porque nunca me dão uma caiçara, uma coisa assim. Eu fiz sem terra lá no início da carreira, depois eu fui pegando o pessoal com dinheiro, ou então um 71, e vai ser ótimo, não vou fazer de cabelo branco, não quero maquiagem, vou fazer... Fiquei animada com aquilo. Mas eu falei, peraí, a gente vai pegar novembro, dezembro, janeiro. Carlinhos, eu não quero dar trabalho para a novela. Eu vou abrir mão dessa personagem. Eu acho que você deve chamar uma colega. É super legal, a história é super bacana. E aí ele falou assim: imagina, não tem necessidade disso. Quando chegar isso, a gente põe você mais em estúdio. Mas ele não teve tempo, porque mudou o rumo da novela, mudou a história, mudou tudo. Não, é sobre-humano, não tem como ter tempo. E não deu tempo, porque senão ele teria feito o que ele disse, sabe? Então foi um acaso. E eu vi que assim, eu podia ter uma progressão que eu não tive até então. Se eu continuasse forçando, porque você se sente muito mal, assim, um mal-estar. E o mal-estar, se deixasse comigo, eu ia falar, não, vou sentir um mal-estar mais 2 meses. Entende? Mas a questão é que a minha neuro falou assim, Ana, eu sei que você está louca para sentir mal-estar mais 2 meses, mas não posso. O mal-estar é o quê? O que você sente? Aí é um mal-estar como se fosse assim, é muito mais do que uma pressão baixa, é uma sensação de fraqueza muito grande do calor, né? Uma sensação assim de que você vai cair ali, né? Sabe? É uma mistura de pressão baixa com... Já teve hipoglicemia também, ou hipoglicemia, coisas que você fica, de repente, assim, caramba! Mas eu sou insistente, eu não falo, sabe? Eu vou... Isso já é uma falha minha, porque eu insisto, sabe? Eu digo, não, mais um pouquinho só. Ainda bem que tinha uma médica para te dar limite. Pois é, e ela disse assim, não, Ana, não. Porque pode dar agora, realmente pode dar uma progressão, porque você está diariamente nessa situação.
E aí eu falei, é verdade, eu já estava me sentindo muito mal, só que quietinha, não ficava falando, não sei não, Você entendeu? faz análise, Ana? Ah, quase, eu não falo desde que eu nasci, mas desde os 16. Eu comecei, a primeira analista que eu fui, eu tinha 16 anos, não tinha dinheiro para pagar. E eu cheguei, tive a sorte de chegar e dizer para uma senhora, eu queria fazer análise, mas é um tostão. Então, a senhora aceita mousse? Ela aceitou, eu pagava em mousse. Eu fazia Maravilhosa! mousse de chocolate, mousse de maracujá. Na verdade, eu meio que explorava a funcionária do lar, que me ajudava, vendia e dividia com a funcionária do lar o dinheiro, Da o música, achei que dinheiro você da mousse. trocava. E quando. Bem, não, na análise eu levava a mousse inteira, entendeu? Como pagamento. E claro que na época ela era uma pessoa, eu não soube mais dela. Eu tinha 16 anos e ela tinha uma idade já bem avançada, eu acho que ela olhou e falou: vou atender nessa menina que quer pagar com mousse. Eu vendo assim, né, em retrospectivo, eu falo assim: se eu fosse a mãe, eu falar, eu vou atender. Eu ia falar, essa Vou deixar guria. essa menina na rua da amargura, né? Não, acho que ela achou fofo Ah, querer pagar com mousse e achar que a vida podia ser assim, que você pode dizer, posso pagar com adoro. mousse Trocar, de trocar. Isso é o chocolate. futuro da Você vê que eu já estava treinando a permuta, sem saber, eu já estava assim. queda do capitalismo. Não é? Não, a permuta que a gente no teatro, a gente volta e meia precisa uma permuta. Então fala, olha eu já batalhando a permuta tão cedo, mas no Muito caso bom. para fazer terapia. Ô, Ana, você já contou, voltando um pouquinho à história da Amy, né? Você contou que o segundo surto que você teve, antes de comprovar o diagnóstico em definitivo, foi no meio de Caminho das Índias, né? Durante Foi- uma cena com o Foram, Calone e a foram Vera todos Fischer. em Caminho das Índias. E o que eu acho interessante, porque a gente escuta muito aquela coisa assim de você fez uma doença. Eu tenho. Eu respeito o pensamento de quem pensa assim, todo respeito, mas eu realmente. Foi um dos anos mais felizes da minha vida. Não, eu estava fazendo o Caminho das Índias, era uma farra aqueles dois, aquele casal, com o Calone, que era um sonho. Era uma história ótima. Glória, muito generosa com a gente, a Glória Pérez, a autora. Era muito bom de fazer. E eu tava dirigindo um show, eu estava fazendo uma peça, eu estava numa felicidade só, feito pinto no lixo. E comecei a ter os sinais. Então, durante a novela. Começou uma diplopia, né? Começou, não, primeiro é embaçado. Depois, aí o médico falou, não é nada, isso é efeito colateral de não sei o quê. Eu falei, tá, passou. Porque tem coisa que passa sem fazer nada. Depois a diplopia. Aí eu passei um tempo que eu ficava pro calor, cadê a Vera? Por exemplo, tinha que entregar uma cena que eu que levava, acontece isso, na hora que você não pode, o diretor marca. Você vai levar o champanhe e a câmera vai com você e vamos apresentando os personagens. Eu estava vendo todo mundo duplo, eu falei, para quem eu vou dar o champanhe? Porque eu dizia, cadê a Vera? Vera Fischer. Da direita ou da esquerda? Porque estava tudo duplo, né? Então assim, E aí ele te apontava, ela tá na esquerda. uma cumplicidade, eu não sabia o que era. Eu falei, tô vendo todo mundo duplo. E a gente fazia essa coisa quase uma parceria ali, quase uma parceria total. Que, e aí, quando terminou a novela, eu tive uma coisa que chama, agora me fugiu o nome, que é quando essa bolinha preta, ela entra, fica só o branco. Fica só o branco, né? E para quem tá, eu não enxergava nada. Foi aí que eu já tinha feito o exame de líquor, tinha dado positivo, falavam falso positivo, porque eu não apresentava nada além daquilo. Então demorou. Demorou, né? É, e aí, depois da novela, no terceira vez, que aí realmente eu não estava enxergando, falando. Aí já era o terceiro positivo para M. Aí, enfim, acreditaram que eu Sim, tinha sim, M sim. e aí fomos cuidar. E é verdade que amigos próximos, como a Patrícia Pilar, a Zélia Duncan e a Malu Mader, Sim. aprenderam a aplicar a injeção E em Denise você? Bandeira também. Então, E sim, aí porque vocês testavam na laranja. as Porque a moça explicava, a moça do governo na época vinha com o primeiro dos remédios, né, injetáveis, e que eu ia ter que dar em mim, não podia ficar dependendo dos outros para dar. Então, a gente pegava a laranja e dizia, era assim, tem que dar, porque tem um ângulo, tem um jeito, ou então você dá com um disparador, mas
Aí é de uma vez só. Eu depois escolhi tirar dos disparador, que aí eu mesma ia dando no meu tempinho. Então, mas no começo eu falava, meu Deus, como é que eu vou acertar? Então, fui treinar com todo mundo treinando com a Esses seus laranja. amigos treinando com a laranja. É, porque também eu só contei para aqueles amigos, porque eu falei, peraí, não, deixa eu entender o que é, como é que vai ser. Mas naquele momento a gente teve esse momento da laranja, assim, que acabou sendo divertido. Eu muito assustada, mas você pode ter, isso é incrível na vida. Eu penso isso sempre nas personagens. Você pode estar num momento morrendo de medo, assustada, com vontade de chorar, mas de repente acontece uma coisa muito engraçada. E você diz assim, aí você dá uma gargalhada, ou pensa, ó, o sofrimento, entendeu? Enfim, eu não consigo me levar a Pode. sério todo o tempo. Eu acho que o E é uma humor. escolha também, né? Eu nem sei por que me ocorre dessa forma, mas é o que eu digo, não é arroz de festa, entendeu? E eu, com o tempo, aprendi fazer as aplicações sozinha. Com o tempo, eu já falava no telefone, aplicava, lia um livro, decorava o texto, e tudo. Mulher, né? Não, mas Mulher. é impressionante como que a gente faz a gente, às vezes, diz assim, eu tenho medo de ficar fechada na ressonância. Nada como você passar a ficar fechada Não direto. tem escolha, acabou. Aí eu já dormia na ressonância, você começa, é como a gente se adapta, isso, a capacidade que a gente tem de se adaptar a uma situação. Eu acho isso uma maravilha, não é? Mesmo, e não estou dizendo que tenha sido o primeiro ano, eu sofri muito. Eu fui fazendo os trabalhos, mas assim, eu dizia, ai, quanto tempo eu tenho? Bom, passaram-se 16 anos, eu não tenho o que eles chamam de progressão significativa. Então, eu tenho uma progressão, porque se a doença é progressiva e sem cura, eu sempre falo, gente, doença progressiva progride. Tá escrito, né? Não é progressiva. A questão é que ela é uma doença degenerativa, então ela progride muito lentamente. Então, por exemplo, você pode estar com uma pessoa, você fala assim, amor, a vida é degenerativa, estamos todos degenerando, só que eu tenho mais consciência e acompanho nas ressonâncias a minha degeneração. Mas leva tempo, leva tempo. O outro que degenera normalmente pode. Não tem regra, sabe, para isso. Agora, é claro, eu presto atenção, como eu sigo o cortejo, não pergunto quem morreu, o que eu digo, eu faço o que o médico mandou, não pergunto por quê, que tem que fazer isso, faz isso, tem que fazer aquilo, faz aquilo. E a gente está falando mais sobre isso também. Você vê outras mulheres, tipo Carol Ribeiro, uma modelo, né? As atrizes Guta Stresser, A Guta Ludmilla me Dyer, ligou assim que né? teve o diagnóstico. Eu não desliguei enquanto não fiz ela rir. Porque eu falei, não vou desligar esse telefone, olha, vamos conversar até você ver uma coisa outra nisso aqui, porque eu nem sabia qual seria a forma dela, mas assim, tudo, e eu só abri 10 anos depois, porque eu falei, cara, quem está recebendo o diagnóstico agora vai ficar eu fiquei um ano pensando as coisas mais duras que você possa imaginar. E eu queria fazer uma matéria que eu queria ter lido em 2009 e eu não li em nenhum lugar. E eu sei, mesmo tendo outras formas agressivas, não, eu acho assim, a melhor exemplo do que a pessoa que está te vendo na televisão, a novela é a coisa mais popular, de mais alcance, a gente está falando de uma escala de milhões, do que a pessoa falar, o quê? Essa moça está há 10 anos e fez tudo isso que eu vi? Se você recebeu o diagnóstico, mesmo não sabendo ainda a sua forma se é mais agressiva ou não, ajuda. Porque você não é uma pessoa contando, é você vendo a pessoa realizando, né? Então, eu tenho, juro, mais medo, muito mais medo de ignorância do que de esclerose múltipla. Porque a ignorância é prejudicial. Se você. Porque tem gente que escolhe permanecer na ignorância. Aí não há o que fazer. Né? E você, alguém que tem. Não, que de me diziam muito, não abre, Ana, não fala, porque vão chamar a Ana, depois vai que dá defeito. Gente, não dá defeito assim da noite para o dia, não. E quem perde sou eu, porque quem degenera sou eu. Então, assim, a novela não degenera por minha causa, nem para por minha causa, porque não é assim. Se tiver um avanço da doença, dá para acabar a novela e avisar aí agora, ferrou. Não é assim, entendeu? Agora, não deve se deixar esse avanço acontecer podendo
prevenir. Como, Total. por exemplo, não insistir, porque eu sempre insisti muito em situações que a médica dizia, não pode isso. Eu dizia, mas só um pouquinho, tô legal, tô fofa. De ter mais responsabilidade também, sabe? Agora, Ana, você enfrentou um câncer também, como você falou, de Bilhete pulmão. premiado, bilhete premiado. Nossa, em 2021, né? Foi. E aí você encarou uma cirurgia delicada para tirada desse tumor maligno. É. Teve complicações no pós-cirurgia, teve uma pneumonia, né? Eu Uma coisa peguei bactéria. pneumonia bacteriana no Como é que hospital. você saiu dessa experiência, assim? Eu saí fui fazer a novela João Manuel. Ô, João, vou te falar, hein? Eu saí, eu fui fazer uma novela que já estava combinada antes e que uma personagem que morria no 14º capítulo no incêndio, na fumaça. Eu falava, xi, mas eu queria fazer. Então eu fui, cheia de cortisona mesmo, mas assim, eu peguei muito cedo por causa de fazer exame e chapa de pulmão mesmo, porque eu fumante, é que sabe aquela pessoa... Você parou de fumar, né? Parei de fumar, mas a pessoa que é. Parei. Vou falar um negócio, gente, eu não consigo mentir, é um negócio difícil. Não parou. Não, eu tenho recaídas. Eu tenho recaídas, assim, virou, mexeu. Assim, eu parei tudo. Parei tudo. Eu não bebo, eu não nada. Mas, poxa, a Coca-Cola que eu digo, eu chamo Coca-Cola 12 anos. A minha Coca-Cola 12 anos. E às vezes aquele cigarro que é prazeroso, não o da compulsão, sabe? Mas eu não vou mentir, às vezes eu dou uma escorregadinha. Mas, enfim, é aquela que fumou durante 50 anos, sei lá, 45, e aí você dá uma escorregada num cigarro e fica péssimo. Você fala, devia ficar péssimo pelos 45 anos que eu fiz enfim, eu comecei a fumar acendendo cigarro para o meu pai, entendeu? Sabe? Porque antigamente não tinha essa consciência. A gente, criança, acendia um cigarro para um adulto. Como questão, às vezes a pessoa começa a beber cerveja, a criança está bebendo cerveja e nem sabe que aquilo pode virar uma complicação, né? E você. Mas o meu, ele foi muito no início por causa desses exames anuais que a gente faz, de rotina. Apareceu uma suspeita numa chapa, aí fui fazer a tomografia, então, aí de um para o outro se confirmou. Eu me lembro que quando eu soube que era maligno, porque eu falei, puxa, batalhei tanto para no segundo tempo, sabe? Você ter um câncer e de repente ir-se embora. E é engraçado como a gente muda muito rápido a nossa opinião, porque assim, como é incrível isso nas criaturas, porque você sabe que tem um tumor, aí você não sabe se é benigno ou maligno. Então você tem um tumor, você fala, caraca. Aí você está esperando para saber se é benigno ou maligno. É maligno, aí você, a segunda queda, é maligno. E aí depois, quando te dizem que tem que saber se deu metástase ou não, aí você fala, não, tão maligno, tudo bem. Agora é saber se deu metástase, você vai se redimensiona numa velocidade, o que é muito grave para o que de fato é muito grave. Então, eu fui comemorar depois de um PET scan que não tinha metástase. Antes de tirar, eu fui comemorar, jantar com os amigos, não tem metástase. Então, sabe, você vai. É muito rápido, né? É um corredor polonês de sustos, né? De um susto, outro. Você tem que acompanhar ainda, fazer exames? Eu faço, sabe? Porque assim, tem uma coisa que é. Quem já teve câncer, alguém na família, sabe que são 5 anos de acompanhamento para dizer assim. O meu tirou, eu não tive que fazer rádio nem quimioterapia. Graças a Deus, que sorte, foi muito cedo, tirou um pedaço do que tinha tirado do pulmão e acabou, fiz por robótica, tudo certo. Mas você tem que fazer durante 5 anos, só que só vai espaçando mais as tomografias ou o PET scan, né? Porque eles falam, ó, tirou tudo, não tem nada, tá curada, a vida normal. Mas eles só podem falar, o médico, não ele perde o CRM dele, só pode falar, você está curada depois de 5 anos. Tenho 3 anos e meio, 3 anos, perdi 3 anos ou 3 anos e meio que isso. Então, eu estou contando, aí não chegou no 5, né? E você, em algum momento, em meio a essas doenças, você se defrontou com a morte? Teve medo?
Aí eu nas duas, na EM, no início, não era nem a morte. Para mim, a morte era não poder exercer a minha profissão ali. Me parecia o fim do mundo mesmo. Agora, eu não sei porque é que eu digo, a gente tem uma capacidade de redimensionar, ou não. Mas, assim, era o medo do caminho. Eu sei porque eu não penso em morte assim. Eu tenho duas certezas: nasce, vive, depois morre. Inclusive, você Então, pode morrer, sair, não, passar pelas doenças, eu morrer de tenho a impressão que eu atropelada. devo morrer de tijolada, que reboco a cidade, está toda assim, cai um prédio. Enfim, eu acho mais fácil, porque o resto, quem tem alguma coisa se trata e se observa muito. Quem não tem nada e não se trata e não se observa, às vezes, quando vai ver, já não dá mais tempo, né? Então, é uma sorte poder se tratar, se observar e tá de olho. Mas, assim, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de viver mal, de viver, de ficar sofrendo por aqui. Assim, a morte você não está mais sofrendo, você não está mais aqui, você não está ali. Não sei, tem outras religiões, mas eu digo, o seu corpo físico não vai estar, você não está sentindo dor, eu digo. A morte é ausência de dor. Né? E se você tem dor, só tem dor quem está vivo. Só fica doente quem está vivo. Tem que estar vivo para ter até essas por tudo que é difícil. E, e é isso, eu tenho medo de viver mal. E eu Essa vivo bem, eu acho. e essa Então, coisa do bom humor ajuda tanto, né? E aí eu queria saber um pouquinho como, o que que foi fundamental? Você identifica alguma coisa que foi fundamental na sua criação, na sua casa, nas suas referências, que te deu esse olhar generoso para a vida, esse olhar bem-humorado diante das adversidades? olha, assim, eu não sei da onde vem. Tem coisas que eu não sei da onde vem mesmo, porque, é, por exemplo, eu desde pequena eu era sócia da Collector, sendo de coleção. Eu sou muito ligada à música, amo música brasileira, principalmente, conheço muito. Eu comprava fitas de a estreia de Ângela Maria, a estreia de Dava Oliveira, PRK-30, eu tinha tudo, tudo veio do PRK-30. Tudo de comédia veio dali, eu tenho tudo, fita cassete. Né? E você podia escolher, eu queria a estreia de Custódio Mesquita na rádio tal. E de todo um povo que veio muito antes de mim. E eu queria saber todo mundo que tinha vindo antes. A minha primeira vitrolazinha, eu comprei, o meu que eu comprei um LP que era do Caymmi, que vendia na banca de jornal e era ótimo, e tinha toda a história do compositor. Eu me lembro eu assim com 8 anos num sofrimento, porque eu descobri que ninguém voltava do mar. Eu dizia, mas essa gente não volta do mar, vai para o mar. Então, assim, então o suíte dos Das músicas, pescadores, né? eu com 8 anos falava, tava minha jangada, vai sair para o mar, tá, aquela animação, de repente. Homem de Deus, sabe? O bem que disse a José, não vá, José, não vá. Com um tempo desse não se sai, quem vai para o mar não vem. Eu falava, cadê José? José se foi. Aí vem, uma excelência entrou no paraíso. Aí, adeus, irmão, adeus. Você estava esperando até o dia do juízo. Muito Então, assim, bom. eu falava, onde é que eu for arrumar? Caíme. E eu dizia, por que eu gosto tanto dele, do Dorival? Mas por que o pessoal não volta do mar? Eu ficava assim pensando, sabe? Eu adorava, a saudade da Bahia, eu fazia com os primos, assim, a gente interpretava, eu botava uma prima minha, ela sempre era avó, eu era nova. Então eu dizia, ai, que saudade eu tenho da Bahia. Criança, né? Aí se eu escutasse o que mamãe dizia, aí minha prima balançava na cadeira, Muito sabe? bom. Então, assim, uma coisa que vem com a gente e a gente nem sabe da onde vem, né? Esse bom humor, né? Eu posso, às vezes, eu tô. Olha, acontece, a gente tem momentos de. Por exemplo, quando eu saí da novela, eu fiquei 2 meses, aproveitei, também descansei, não parava séculos. Uma temporada de peça uma atrás da outra, produzindo peça, fazendo TV. E aí eu falei, acho que foi a primeira vez que eu parei, 2 meses. Eu nunca tinha parado 2 meses. E aí, quando eu parei, eu fiquei pensando sobre uma série de coisas e pensando, poxa, é, como é importante também essa parada, assim, porque você é muito apaixonado pelo que faz, você vai, e aí você para e fala assim, você aceitar que, vamos pegar mais leve,
porque eu tenho amigos que até hoje dizem, mas Ana, eu fico exausta vendo o que você faz, eu não tenho nada. Então, assim, mas também deu respeitar, sabe? Uma Sim. maturidade, assim. Por exemplo, esses 2 meses que eu fiquei, eu tive um momento, assim, que me deu uma deprimida, porque eu falei, puxa, eu nunca tinha saído de uma novela. Nunca. Tipo, tem tanta gente que já saiu de novela, às vezes, não sei, quebrou o pé, eu sou uma insistente profissional, até quando não é bom para mim. E ter ali aceitado, antes de falar com a novela, eu aceitar ter que sair, foi o mais difícil. Ninguém imagina que o mais difícil é com você. E aí eu fiquei muito triste ali naquele momento, mas eu falei, acho que eu estou deprimindo. Mas eu só, assim, tem uma vozinha do lado de fora que fala, e ela tá péssima. Entende? Eu não consigo, e não é sacanagem, realmente eu fico assim, aí de repente eu tô. Pobre menina, não tem ninguém. Que demais. Mas é maluquice, né? Vem As assim. várias mulheres que tem dentro de você Eu te falo, trazendo olha, meu forças. Deus, porque eu tô pensando em pobre menina. Eu falo assim, porque eu não consigo em algum momento. Por outro lado, você perde amigos, porque essa coisa de perde amigo, não perde a piada. A pessoa falou uma coisa, eu não resisto. Levantou, cortei. E aí eu falo, pronto, mais um chateado comigo, vai-se embora. Não quer mais ser meu amigo. Mas é muito linda essa ideia da música na sua vida, como é que ela te levanta, né? Muito, eu adoro dirigir música, eu faço coisas com jovens, eu produzo shows, às vezes pago por tudo. Fiz ano passado, no ano da novela, inclusive, uma homenagem a Tom Zé, que para ele, eu queria fazer uma canção para ele, como eu não sou compositora, eu fiz um show chamado Uma Canção para Tom Zé, e trouxe Tom Zé e Neuza Martins para o Rio, fizemos, a Biscoito assistiu, virou um CD, virou um álbum, não fala mais CD, virou um álbum, né, que chama Uma Canção para Tom Zé, e foi muito, muito lindo. Legal. E foi uma realização assim, quer dizer, essa coisa da música, também não sei de onde vem. E você tem um palco na sua casa. Pois não Você tem essa coisa. Você consegue normalizar? Ou você vai, às vezes, buscar uma água na cozinha e quando vê, opa, tô aqui no palco, vou fazer uma ceninha ou não? Não Normaliza. tenho essa atração desse jeito assim, não. Eu penso, eu toco muito mal alguns instrumentos, então toco só para mim, que eu não vou fazer isso para os Mas você vai pro palco não, na sua casa pra tocar? não, é porque o negócio de som tá plugado ali, aí eu vou, porque tem mesa de som, tem mesa de luz, tem Maravilhoso. refletor, tem. Diretora, gente. A diretora, atriz e produtora. Não, aí eu fico vendo, eu fico afinando os instrumentos para quando for gente que toca de verdade, que não eu, poder ter um instrumento. Eu sei afinar, então assim, de ouvido eu vou afinando, deixo tudo afinadinho. Agora, tocar, péssima. O meu última tentativa foi bandolim. Bandolim eu estou insistindo ainda um pouco, mas é para casa, sabe? Aquela coisa de. O instrumento é uma companhia também. Total. Muito, muito boa. Bom, a gente está indo aqui para a reta final. Eu não queria deixar de falar um pouco sobre a sua trajetória. O que me chama muito a atenção no seu trabalho pode até soar clichê, mas é mesmo a versatilidade com que você encarna mulheres, assim, vilãs, mulheres com problemas emocionais e até vilãs cômicas, o 171, como você já colocou, né? Mãe maluca, mãe louca. Mãe louca, mãe controladoras, né? Mas eu já tive 17 filhos na ficção, só rapidinho. Pois é, menina. E aí, mas tem uma coisa assim, você começou no Teatro Amador, no Colégio Andreus, tendo aula com Maria Padilha e Miguel Falabella. Miguel foi meu professor. Maria, ela foi depois. Maria era um ano antes de Miguel. A gente só podia fazer teatro a partir de um certo ano no Andreus. Sim. Então, você entrava como coro, nós éramos coro. E esse nós é um grupo, todos estão aí, muito, com carreiras lindas. E Miguel era nosso professor, olha que sorte. Maravilhoso. Mas aí, enfim, sua carreira foi se desenrolando e você trabalhou com muitos diretores interessantes, diferentes. Sim. A Vera Holtz, a Bia Lessa, o Paulo de Moraes, a Cristiane Jataí, Felipe Rich. E aí eu queria saber como é que essas experiências de vários estilos de direção diferente te forjaram como atriz, assim. Eu acho fundamental porque você se deixar dirigir
e poder buscar o que você não fez, né? Você não tentar correr atrás do próprio rabo, deu certo uma coisa, então eu vou. E cada diretor, na verdade, você falou de grandes encenadores, né? Sim. Porque é esse teatro de encenadores, porque teve uma época. Autoral, né? Que assinam, né? Gerald, é um teatro de encenadores que a gente chamava assim, pelo menos, né? Que a encenação era. Hoje em dia a gente não é tão assim, né? A gente tem todo tipo de. Não, essa coisa assim, o teatro do encenador. Eu acho o teatro, para mim, assim, a figura do ator, eu preciso ver o ator. Independente da encenação ser maravilhosa e linda, que é sempre uma beleza, uma mágica, mas o que tem mais magia para mim é ver talento em cena. Eis uma coisa que me desconcerta. Não é um grande amor, nem rever grande amor, é ver um grande talento. Eu fico absolutamente desconcertada. E no teatro é muito visível isso, não tem como você fingir que não viu, sabe? Então, o ator, o texto, ainda acho que é soberano, isso é soberano. Enquanto Chega a ser tiver. sobrenatural. Você falou soberano, me veio É sobrenatural também. sobrenatural de Almeida. Eu acho assim, você, enquanto tiver texto, ator, é, né, e alguém para assistir, que foi assim que eu criei o teatro já na pandemia, temos teatro. Total. E você acha que, assim, porque você é muito craque em transmitir o subtexto, que eu acho isso uma coisa muito incrível, né? Com profundidade e com uma segurança, assim. Você acha que foi o teatro que te deu isso, esse estofo? Eu acho que Ou uma maturidade como atriz acho que também? é tudo, é uma soma, mas eu sou de uma geração que estudou muito, né? Fiz vários cursos de escola de arte dramática. Então, assim, tem uma preparação que é da vida, que é a sua curiosidade de saber o que aconteceu antes, porque você não aprende com agora e com o que está vindo, você também aprende com o que aconteceu antes de você. Quem veio antes, e vê muito teatro, eu nem sei, tinha peças que eu vi 12 vezes, que o bilheteiro já botava para dentro, não tinha mais como pagar ingresso, botava lá, entendeu? Então, assim, esse ir atrás, eu acho que chama vocação. Eu acredito, o que te mantém na profissão é vocação, não é talento. Não, talento não mantém você na profissão. Se manter na profissão, eu acho o mais difícil. E aí tem que ser vocacionado. E poder me expressar, ficar com isso, sem fazer teatro, sem fazer uma novela, eu falo isso muito, gente, se volta contra você essa energia, entendeu? Aí você fala, eu O que eu vou preciso, fazer com isso, eu né? vou fazer com isso, entendeu? Então é preciso fazer, não tem muito uma. É preciso ir ali, é preciso fazer, é preciso educar, educação, teatro é educação, além de ser curativo, teatro é educação, teatro, a cultura. É fundamental, sem falar em empregos, como se gera emprego. Agora, eu estou fazendo com os meus recursos esse monólogo agora. Às vezes eu faço essa maluquice, mas é uma maluquice que não consigo resistir. Enquanto der para fazer a maluquice, mas tendo um patrocínio, eu gostaria muito para levar a peça para São Paulo, porque senão não vai dar. Mas poder fazer o seu exercício, escolher o seu exercício, isso é demais, é bom demais. Também a última pergunta que eu não queria deixar de fazer é: no cinema você levou o Urso de Prata no Festival de Berlim, seu trabalho de estreia aos 20 anos, como você tinha 18, você já falou, né? Pelo filme Vera, sobre a história da vida real de Anderson Herzer. As pessoas, ela se chamava Sandra Mara Hesser, Uhum. escreveu um livro, ela agora a gente não diz mais poetisa, né? Era Sim. uma poeta e escrevia coisas lindas, e o Sérgio Segal, que dirigiu Vera, ele fez o roteiro dele, ele não fez a Sandra Mara Hess, ele partiu dali, das questões dela, e escreveu o filme Vera. Entendi. Mas você acha possível? Porque você vivia o protagonista, um homem trans. Mas, então, a gente não se falava, não se usava Então, isso na época. acha que seria possível fazer esse personagem hoje com todas as discussões Claro! Não acho possível, sobre eu adoraria. representatividade? Eu acho que, assim, hoje em dia, eu acho que uma personagem trans deve ser feita por uma atriz trans. É sobre Eu isso que eu acho, tô perguntando. assim, eu acho que, meu Deus,
eu acho claro, minhas colegas, eu tenho colegas, atrizes, cantoras trans, seja mulheres trans, homens trans, eu adoro todos e tem que ter lugar no mercado para todos nós. Naquela época a gente nem falava nisso. O próprio filme Vera, ele até hoje em São Francisco, todo ano passa, tem uma comemoração que é considerado um dos primeiros, se não o primeiro filme que trans trata do do mundo. Sim. Então, eu nem sabia, quem me contou foi Sérgio, lá tem isso em São Francisco e em Nova York também. Na época a gente não estava pensando. Vera ela era uma mulher que queria ser um homem trans, mas não existia, nem no Brasil existia a possibilidade de mudar, de transicionar. Enfim, não se falava, mas a essência era essa, porque era o drama de uma pessoa que tinha nascido no corpo errado, que era profundamente infeliz dentro daquela casca, o sentimento, uma menina que nasceu com um sentimento masculino e a angústia de ter que viver com o corpo errado. Mas é muito bom hoje em dia ter essas pessoas, dar voz a essas pessoas que vivem para poder falar de si, né? Sim, não. Digo, a gente teve uma polêmica grande agora com a Tainá Duarte, que faria a Geni, que seria uma trans no filme da Ana Mulaer, e ela recuou, as duas recuaram justamente por conta das críticas, né? Por não ser O que você acha dessa discussão? Eu acho o seguinte, não que uma atriz ou um ator não possa fazer, a gente, nossa profissão é fazer outra criatura que funciona daquela maneira. Mas, assim, a gente, foi tanta batalha, é tanta luta para a gente ficar um pouquinho melhor, um pouquinho menos ignorante. Eu adoro ser tirada da ignorância, eu fico muito agradecida quando alguém me tira de uma ignorância. Eu falo, muito obrigada por ter feito isso por mim. Então, eu acho que, assim, é preciso ter mercado para todo mundo. E não é só porque, inclusive, a mulher trans pode fazer uma mulher. Não precisa fazer uma mulher trans, entendeu? A história de uma mulher trans. Você está chamando uma mulher trans, você está chamando uma mulher, uma atriz bacana para fazer. Então, e quando você pensa isso, é que você está sendo preconceituosa, porque se eu conheço belíssimas mulheres trans, poucas, eu gostaria de conhecer mais contingências do nosso tempo, da nossa vida, mas que eu acho lindíssimas, cantoras também, e cantam pra caramba. Por que não vai fazer? É preciso ter seu lugar no mundo reconhecido, né? Todos nós tem que ter lugar para todo mundo, entendeu? E coisas que foram conquistadas com tanta luta, seja qual for o tema, eu acho sim, porque a gente tem que se educar, tem que fazer educação para adultos e também se reeducar. Não que eu acho que uma atriz não possa fazer, um ator não possa fazer, uma mulher, uma atriz não pode. Eu acho que nós somos atores, profissionais, mas nós temos profissionais muito bons, mulheres trans e homens trans, que são grandes atores, grandes atrizes, grandes cantores e grandes cantoras. E por que não? Não é? É isso aí. A gente não está abrindo o mercado para a gente tentar ser um pouquinho melhor, para onde era tudo tão desigual. Então, eu acho que a gente deve continuar melhorando. Avante. Avante, não. E veja bem, atores podem, mas por que se a gente pode abrir o mercado para pessoas que são incríveis, talentos incríveis? Por quê? Ana, obrigada por ter me tirado da ignorância sobre vários assuntos. Imagina. E, gente, não perde. Ana está em cartaz com A Procura de uma Dignidade na Laura Alvim, no Teatro Laura Alvim, no Rio. Até outubro, não é isso? Olha, até 26 de outubro, de sexta a domingo, sexta e sábado, 20 horas, domingo, 19. Posso dar um conselho, gente? Compra na bilheteria. O site, eu não consigo comprar. Eu perco a paciência. Tem lugar porque justamente tentam comprar no site, não consegue, aí diminui o público. Então, assim, o lugar é lindo, não perde a viagem. Agora tem um bistrô dentro, tem exposição. Vista pra praia. A Casa de Cultura Laura Alvim, em frente à praia, o teatro é dentro da Casa de Cultura Laura Alvim, Teatro Laura Alvim, e é onde eu estou em cartaz. Eu chego meia horinha antes, come uma coisinha, um café, eu dou uma olhada na exposição. E venham, porque a peça é linda, Clarice Lispector. No mínimo, vocês vão escutar um texto muito saboroso. Não, gente, é Ana Beatriz Nogueira no palco. Muito obrigada. Obrigada, Maria. demais. Prazer. Obrigada. Obrigada. Querida. Valeu. Beijinho também.
Valeu, gente. Obrigada.